Outro aspecto que você deve entender, e este aqui vai colocar uma pulga atrás da sua orelha, mas é o que a Bíblia faz para mostrar que nós podemos saber, ter vislumbres sobre esse assunto, mas não podemos ter todas as respostas. Valmir Carvalho. O que ele pergunta? Leandro, que o Senhor continue abençoando seu ministério. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Sendo Cristo Deus e também eterno, como explicar o fato dele ter morrido na cruz? Primeiramente, Valmir e querido internauta, este é um mistério a ser plenamente compreendido só na eternidade. Tanto a encarnação de Cristo, quanto o seu nascimento virginal, quanto a sua morte, são coisas muito profundas para entendermos. Eu imagino que se Deus fosse explicar isso para nós na condição em que nós estamos hoje, ou seja, corrompidos pelo pecado, o nosso cérebro se derreteria e sairia pelas orelhas, porque nós não temos capacitação para isso. Agora, mesmo que seja um mistério e que nós entendamos esse mistério da morte de Cristo apenas na eternidade, nós temos alguns vislumbres na Bíblia que podem nos ajudar. Alguns vislumbres que nos mostram que Cristo realmente morreu e que não foi simplesmente, e que aquela ideia de que a alma, o espírito de Cristo permaneceu consciente durante a morte é uma heresia, uma aberração, é querer explicar o mistério que a Bíblia não explica, ou seja, uma manifestação de arrogância. Então vamos a esses vislumbres. Primeiramente, você tem que lembrar que Jesus se tornou divino humano, né? O que diz João 1,14? Lá Jesus é chamado de o verbo de Deus, ou algumas outras traduções como esta que eu vou ler, a NVT, a palavra de Deus. Por quê? Porque ele é o agente ativo da criação. E aqui é dito sobre ele, em João 1,14, o seguinte: assim a palavra ou o verbo se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória como a glória do Filho único do Pai. Então, o Jesus somente divino, realmente ele não poderia morrer, porque Deus não morre. Mas Jesus ele não era somente divino, ele era o quê? Divino humano. Aqui é que está o detalhe. Então foi um ser divino humano que morreu na cruz. E nós não temos como entender plenamente como é a morte de um ser divino humano. De um ser humano nós conseguimos entender. Agora, de um ser divino humano nós não entendemos, porque a Bíblia não revela. Então, longe de especular, não devemos nem mesmo cogitar respostas como fazem alguns, dizendo que a alma de Cristo permaneceu viva enquanto o corpo permaneceu morto. Isso é um absurdo. Até porque o próprio Cristo, em João 11:11-14, demonstra crer, não é, na natureza holística do ser humano. Ou seja, de que quando o ser humano está vivo, é porque todos os aspectos do ser estão em funcionamento. E quando Cristo ressuscita Lázaro em João 11, ele não disse Lázaro desce, ele disse Lázaro sai para fora. Por quê? Porque Lázaro estava ali, não com uma alma ou espírito em algum lugar intermediário. Então esse é o primeiro aspecto para você entender esse assunto de como Cristo pôde morrer, porque ele se tornou um ser divino humano com dupla natureza. Outro aspecto que você deve entender, e este aqui vai colocar uma pulga atrás da sua orelha, mas é o que a Bíblia faz para mostrar que nós podemos saber, ter vislumbres sobre esse assunto, mas não podemos ter todas as respostas. A Bíblia diz que Deus Pai, o Espírito Santo e o próprio Cristo estavam juntos atuando na ressurreição de Cristo. E agora? Deixa eu ler os textos e depois eu vou dar a você uma sugestão e não uma interpretação na qual eu bato o martelo. Tá ok? Então, primeiramente, em João capítulo 10,
versos 17 e 18, Jesus fez uma revelação aqui muito importante sobre a sua natureza, né? E ele diz aqui o seguinte: o Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Cristo disse que mesmo com a sua natureza divina humana, ele teria poder para tomar a sua vida de volta. Agora como? Se ele estava inconsciente na morte. O que eu posso imaginar é que uma energia, a energia divina de Cristo estava dentro ainda do seu organismo, óbvio, né? E quando o Pai o chama, e o Espírito também, aí Cristo volta à consciência, volta à vida. Mas irmos além do que o texto bíblico diz é perigoso. Então vamos entender isso como um mistério. Vamos entender que a parte humana de Cristo morreu e que algo da parte divina continuava ali para que ao Pai falar, esta parte divina de Cristo também atuasse na própria ressurreição de Cristo. Além de Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo atuou na ressurreição de Cristo. Então veja, a Bíblia é clara em dizer que um Cristo divino humano morreu na cruz. Se só um ser humano morresse na cruz, eu e você estaríamos perdidos ainda, porque apenas um sacrifício perfeito poderia nos libertar dos nossos pecados, e só Deus pode ser esse sacrifício perfeito. Então Jesus assume a natureza divina humana para poder morrer e se tornar esse sacrifício perfeito. Então veja, por exemplo, Romanos 8, versículo 11. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Então, da mesma forma que o Espírito Santo ressuscitou Jesus, se o Espírito Santo viver em nós e viermos a morrer, o Espírito Santo vai nos ressuscitar também. Então veja, o Espírito atuou na ressurreição de Jesus. E, obviamente, a Bíblia também ensina que Deus o Pai atuou na ressurreição de Jesus. Diz aqui o texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Então você vê de forma misteriosa o envolvimento das três pessoas da divindade na ressurreição de um ser divino humano. Explicar em detalhes isto só na eternidade. E precisamos estar lá para compreendermos. Tá bom?